Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião. Carlos Decotelli está de saída do Ministério da Educação. Os escândalos de fraudes no currículo dele o derrubaram antes mesmo da posse. 10 ministros já deixaram o governo em 2 anos. O tema do debate é: Bolsonaro escolhe mal os seus ministros? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, então, Augusto. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, minha solidariedade ao povo de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que enfrenta essa intempérie. Eu tenho vários familiares em Santa Catarina, graças a Deus estão todos bem, mas infelizmente 3 vidas se perderam, então minha solidariedade às famílias. A pergunta do debate de hoje é, digamos, interessante, porque ela permite, além de uma resposta, permite também uma afirmação. Então vamos primeiro à resposta. O presidente Bolsonaro escolhe mal seus ministros? Minha resposta é não, nem todos. Mas todos, absolutamente todos os ministros que aceitaram um assento no governo Bolsonaro escolheram muito mal um governo para integrar. Durante a campanha e o início do mandato, Bolsonaro sempre prometeu gabinetes técnicos e profissionais da área, abrindo mão daquilo que hoje ele tanto se socorre, que é a representação mais espúria da velha política, o famigerado toma lá da cá. Portanto, no momento em que o presidente montou sua equipe, por mais que eu pudesse discordar de algumas escolhas, alguns nomes, no primeiro momento, se enquadravam nesse perfil mais técnico. Vimos homens e mulheres sem grande ou qualquer participação no mundo político, aceitando o desafio de integrar o governo federal. Sérgio Moro e Paulo Guedes são 2 exemplos. Eles não eram políticos, por assim dizer. Por razões que só caberia a eles explicar, aceitaram o cargo. No caso de Sérgio Moro, hoje há indícios de que o ex-juiz almejou e muito a posição. Se de fato assim o fez por vocação ou como um mero trampolim, o futuro nos dirá. Mas a realidade é que Sérgio Moro e Paulo Guedes estavam, antes de assumir seus cargos, e obviamente em setores diferentes, nadando protegidos pela calmaria da popularidade. O início de um novo governo é um momento delicado, um momento de muitos ajustes, muitas vezes necessários. Portanto, por mais que numa primeira visão a constante troca de nomes no governo Bolsonaro salte aos olhos, o fato é que no governo de Dilma Rousseff, por exemplo, as trocas nos primeiros meses de governo foram ainda maiores do que de Bolsonaro. A iniciativa Estadão Verifica fez uma comparação das mudanças e chegou a essa conclusão. Errar na escolha faz parte. Insistir no erro é que é o problema. Mais ainda, insistir no erro em pastas cuja história ou momento sejam de tamanha importância. Mas antes de tratar de forma mais profunda esse fato, vamos à notícia do dia. A posse, não posse, do ministro da Educação. Ele errou. Não há defesa, não há versão que justifique tamanha incongruência em seu currículo. Mas lembrem-se que esse fato é um fato que não deve ser apontado somente a Decotelli. Outros ministros que ainda são ministros também, de certa forma, cometeram, vamos chamar assim, de imprecisões em seus currículos e continuam no cargo. Mas o mais curioso, para não dizer triste, é que Carlos Alberto Decotelli não apareceu ontem na administração Bolsonaro. Ele era, desde 2019, presidente do importantíssimo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Portanto, a checagem de currículos parece não ser a praxe na entrevista com os candidatos a cargo neste governo. Vamos voltar agora aos erros imperdoáveis, aos erros inaceitáveis. Até hoje, a pandemia da Covid-19 matou no Brasil quase 60 mil pessoas, pelo menos segundo os números oficiais. Não há nenhum sinal de que esse número não vai aumentar mais ainda. Num momento como esse, fica a pergunta: qual é o ministério mais importante atualmente? A resposta me parece óbvia: o da saúde. E nele, especificamente, o governo foi muito mal. E ir mal não diz respeito apenas a escolher um nome inadequado, e sim deixar nomes adequados saírem de seus cargos.
Por mais que pudesse haver divergência, ciúme, vaidade, discordâncias do ministro Mandetta, o fato é que com ele no cargo poderíamos ter uma realidade bem diferente do que temos hoje. Seu substituto, Nelson Teich, parecia ser a escolha correta. Por isso que afirmei no início da minha fala que o presidente nem sempre erra. Mas errou ao, depois de colocar Teich no cargo, insistir para que ele modificasse protocolos do Sistema Único de Saúde para incluir uma droga que hoje, inclusive, não é indicada nem prescrita em vários hospitais aqui da cidade de São Paulo, por exemplo. Com a saída de Teich, ficamos semanas com o ministro interino, que hoje é titular. E que, sejamos honestos, tem pouca experiência na área. Mas Augusto, na história do nosso país há outros ministros da saúde que não eram médicos, que não tinham experiência em gestão hospitalar. Sim, é verdade. Mas estamos num momento de pandemia. Precisamos dos melhores nomes, os mais capacitados, os mais experientes que o país possa oferecer. E por mais que o atual ministro da Saúde possa ter suas qualidades, não é ele, com todo respeito, um nome à altura da maior pandemia da nossa história recente. Numa entrevista dada há semanas, Adriano Massuda, que foi secretário de Saúde de Curitiba, professor da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador visitante na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, afirmou que, em razão do volume de ocupação de cargos técnicos por militares ou por pessoas por indicação política, temos hoje um gravíssimo problema no Ministério da Saúde. Segundo ele, nem o pior ministro da Saúde fez o que está acontecendo agora. Ninguém está aqui dizendo que governar é fácil e montar uma equipe de primeiro escalão num governo é uma tarefa simples. Definitivamente não é. Erros acontecem, são esperados e até naturais. Mas diante de erros tão graves e reiterados na montagem de uma equipe de um governo que ainda tem mais 2 anos pela frente, é de se perguntar: será que o Brasil aguenta tamanha incompetência? Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. 18 meses o atual governo realizou... Isso, obrigada por ser mais preciso. Eu comi ali a hora que eu falei quase 2 anos. Obrigada. Vamos lá, 18 meses. Tá ótimo, Analisa. Bom, obrigada. Nesses 18 meses, o atual governo realizou 13 mudanças, nas pastas ministeriais. Embora esse número, como bem colocou o Dr. Augusto, ele seja parecido com o de governos anteriores e até inferior à gestão de Dilma Rousseff, esse é o fato que suscita a questão em debate. O presidente Jair Bolsonaro escolhe mal seus ministros de Estado e aqui depende da sua perspectiva. Então, eu vou usar uma analogia, para a gente ficar num exemplo fácil de entender. Numa análise superficial, um estudante aí com média 6 não parece ser um aluno brilhante, mas... se nós considerarmos que a média da classe é 4 e que a segunda melhor nota foi 5, o desempenho daquele estudante que tirou 6 já sobressai bastante. Então, trazendo para o nosso tema, tem 2 métodos para a gente formar a nossa opinião sobre a qualidade do atual ministério. O primeiro método é comparar os ministros com as nossas próprias expectativas, que é uma análise mais pessoal, mais subjetiva. E o segundo método é comparar o ministério do governo Bolsonaro com os ministérios imediatamente anteriores, que é uma análise mais pragmática e objetiva. Então, em outras palavras, você pode avaliar o atual ministério em relação ao que para você é ideal ou próximo disso, e você pode avaliar o ministério em relação à realidade brasileira, ou seja, o que se verificou na prática nos últimos governos. O estadista prussiano, já citamos ele aqui várias vezes, o Otto von Bismarck, ele ensinou que a política é a arte do possível, ou seja, o mundo das possibilidades reais, ele não é um mundo de escolhas ideais. Em política, a gente percebe isso até na nossa experiência como eleitores, Votar é a arte de escolher o menos pior. E é uma ilusão acreditar que a formação de um ministério é uma escolha livre, repleta de opções. Tem influência de grupos de interesse, tem pressão política, tem a crítica da opinião pública e da imprensa e tem a questão de afinidade com o mandatário. E nós vivemos num país em que 50 deputados federais e 25 senadores da República são réus em processos criminais. Qual a consequência disso? Menos de 5% da população confia no Congresso Nacional. E político virou sinônimo de ladrão. Claro que isso é uma generalização, mas com um certo embasamento factual. Por isso, é tão raro encontrar pessoas probas, pessoas competentes e pessoas dispostas a arriscar suas carreiras e as suas reputações na arena pública. Imagina, é difícil arranjar gente disposta a debater com quem pensa diferente. Não é todo mundo que aguenta a natureza dialética e as profundas divergências inerentes aí à discussão política. E aqui eu registro os meus cumprimentos ao colega Dr. Augusto, que é um debatedor que não foge da raia. Por isso, se for para avaliar o ministério desse governo, eu acho mais justo
fazer isso de uma perspectiva pragmática, com uma análise histórica, comparando os quadros atuais com a composição anterior nos governos do PT e do MDB. Né? E como a gente está aqui nos argumentos iniciais, eu vou sintetizar as 3 principais diferenças positivas nessa gestão. A gente saiu aí de 39 pastas ministeriais no governo petista, 29 ministérios no governo MDBista e agora 23 ministérios. Essa busca por eficiência na gestão pública sinaliza uma preocupação bem-vinda da administração federal com a austeridade fiscal. E o governo fez isso cortando na própria carne. Porque além da reforma ministerial, foram extintos por decreto mais de 20 mil cargos, funções comissionadas e gratificações. Outra diferença patente é que o Centrão, o malfadado Centrão, perdeu muito protagonismo na indicação de cargos federais. Nenhum ministério está ocupado por influência de caciques partidários ou bancadas fisiológicas. Infelizmente, com a justificativa de afastar o risco de impeachment, o governo optou por negociar com o Centrão cargos importantes em fundos, em bancos, departamentos nacionais, em estatais, em fundações, institutos. Mas, como eu já disse aqui em outro debate, isso é carniça perto do filé que era servido para esses vira-latas da República nos governos anteriores. Finalmente, eu acho que é importante ressaltar um fato que, por algum motivo, é omitido na maioria das análises da grande imprensa. Em nenhum desses ministérios há denúncias ou escândalos de corrupção. Isso é inédito no Brasil. Só para refrescar a memória aí do espectador, no primeiro ano do governo Dilma, 6 ministros foram afastados por suspeita de corrupção, algumas delas confirmadas. No governo Temer eram 12 ministros envolvidos em escândalo de corrupção e 4 assessores, incluindo um deles flagrado numa corridinha ridícula, com uma mala contendo R$500 mil em espécie. O próprio ex-presidente foi denunciado no final do seu mandato. Mas, enfim, tem outros fatores aí que corroboram para uma visão positiva ou mais positiva do atual ministério, mas isso pode ser explorado ao longo do debate. Em linhas gerais, sendo bem realista e pragmático, embora nós estejamos aí longe do ideal, os avanços institucionais são inegáveis, especialmente em relação à corrupção na estrutura de governo. E essa informação precisa ser mais prestigiada. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Eu não gosto de fazer tantas comparações, mas essa tua fala final me chamou a atenção, que não tem nenhuma denúncia de corrupção no governo. É que, assim, teve uma curiosa nesse governo, que não era uma denúncia especificamente de corrupção, mas de uma irregularidade, de um crime eventual. Mas nesse governo acho que tem uma diferença. Basta pedir perdão e dizer que errou e pedir desculpas, que parece que a coisa passa. Inclusive até o próprio ex-juiz federal, Sérgio Moro, tão implacável contra a corrupção, andou aí perdoando certas denúncias feitas em relação a membros do governo. Mas como eu também não gosto de fazer comparações com o passado e que houve erros gravíssimos no passado em gestões anteriores, que eu de forma nenhuma aqui tento diminuí-las, mas eu prefiro comparar um atual ministério do nosso país com as necessidades do nosso país. Olhar para trás é importante para a gente aprender com os erros, mas eu prefiro olhar para o momento atual e principalmente para o futuro. Então, o governo Bolsonaro, na sua equipe de primeiro escalão, erra em relação à necessidade momentânea e futura do nosso país. Este é um erro que eu acho muito preocupante e gravíssimos, principalmente no momento de recessão econômica e no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Num primeiro momento, houve, como eu disse na minha fala inicial, uma opção por escolhas técnicas. Paulo Guedes é uma escolha técnica, Sérgio Moro, apesar de não ter nenhuma experiência como ministro, é um homem que foi 22 anos juiz federal, sim tinha, de certa forma, algumas credenciais para assumir o cargo de ministro da Justiça, como outros nomes que assumiram e continuam no governo Bolsonaro, têm certas credenciais elogiáveis para sim assumir. Mas o que me salta aos olhos, o que me causa preocupação enorme, é reiterar no erro em certas pastas. E muitas vezes o que me chama mais atenção é que essa reiteração no erro, ela vem acompanhada de um posicionamento de uma ala que vamos chamar assim ideológica do governo Bolsonaro e principalmente de pessoas que orbitam sua relação próxima, que ainda se fiam e se dão ouvidos a, por exemplo, com imenso respeito, não o conheço, mas o pouco que vi não me agradou, o senhor, por exemplo, Olavo de Carvalho, que ainda parece uma pessoa que apita e apita muito na nomeação de ministros, ministros e órgãos e cargos de primeiro escalão no governo federal. Nós precisamos de pessoas, volto a dizer, técnicas, vocacionadas, e não que sejam apadrinhadas por uma pessoa
astrólogo, eu nunca sei muito bem o que ele é, que mora na Virgínia. Então, isso salta aos olhos. É esse tipo de ministério que nós não precisamos e que nós não queremos. E é um ministério que acaba construindo situações como temos, por exemplo, no ex-ministério, agora Secretaria, infelizmente, Secretaria Especial da Cultura, porque deveria sim ainda ser um ministério, dada a importância dessa pasta, em que nós tivemos um secretário que faz um vídeo com clara inspiração nazista, uma atriz que, por mais que respeitemos o trabalho dela, não tinha qualquer experiência e fez um trabalho com devido respeito pífio na secretaria, e agora quem é chamado para assumir o cargo é um ator sem nenhuma experiência em gestão. Até aí tudo bem, volto a dizer, às vezes as pessoas surpreendem, mas vejam só, Mário Frias, o secretário Mário Frias, marcou hoje uma audiência na Câmara dos Deputados em que ele queria expor suas metas e objetivos frente ao cargo. E pasmem, telespectadores, ele não foi. Isso mesmo, ele não foi. Então, esse tipo de ministério que a gente não pode concordar. Esse tipo de nomeação que a gente não pode concordar. Bom, só fazendo uma parte aí aos seus comentários, eu acho que erro gravíssimo, doutor, é mentir no currículo. Você tratar a corrupção como erro gravíssimo é um eufemismo. Corrupção é crime e é uma canalice. Sim, concordo. Uma grande imoralidade num país em desenvolvimento como o Brasil, porque significa necessariamente tirar recursos que seriam destinados aos mais pobres. Então, a gente não pode tratar por simplesmente um erro, uma coisa da monta dos casos de corrupção. Por isso que eu repiso essa informação, já que o debate público, pelo menos aí na maioria da cobertura da grande imprensa, ele é muito pobre nesses fatos positivos, né, em relação ao atual governo. E eu acho que para a gente ter uma visão imparcial, a gente tem que ter os dois lados da moeda. E também eu concordo contigo que aprender com os erros é fundamental. E se, então, a gente fizer um grande esforço e achar que corrupção é apenas um erro, pelo menos a corrupção sistemática, a corrupção endêmica, ela está mitigada no âmbito do governo federal. E vamos lembrar que esse provavelmente é o governo federal mais fiscalizado da história do Brasil, né? Agora, complementando um argumento muito ponderado seu, aí que você trouxe, inclusive, o serviço de checagem de fatos, né, do Estadão, o Estadão Verifica, eu também tive acesso a essa matéria, né? Uma pena que ela não esteja tão atualizada, né? Uma matéria de maio, mas eu achei muito interessante porque ele fala das trocas, né, de ministros nos primeiros 16 meses e meio de mandato. Então, quase atualizado, aí tem uns 40 dias de atraso. E aí tem uns trechos muito bons, né? Fala que a Dilma Rousseff foi a recordista, né, entre os ex-presidentes, que foram 16 alterações no primeiro escalão, e isso em 16 meses e meio, né? Então, uma alteração por mês, isso entre 2011 e 2012. E o Fernando Henrique não mudou ninguém, né? Em dois anos? Acho que não, 3 anos. Não mudou ninguém. 3 ministros no primeiro ano. E também, o Lula também não fez muitas mudanças no primeiro mandato, né? Uma outra fonte da Folha mostra uma mudança de comportamento, talvez até uma mudança de confiança, né? Para a gente, de novo, eu sou um pouco crítico, né, à reeleição, especialmente no caso dos mandatos executivos, porque isso desfavorece a isonomia no processo eleitoral. A Folha fala o seguinte: depois de reeleitos, Lula e Fernando Henrique passaram a demitir mais. Tanto o petista como o tucano se livraram de 10 ministros cada no início dos seus segundos mandatos, né? E aqui ele fala também, no início, o Lula alterou 9 vezes, né, o quadro ministerial, isso entre janeiro de 2003 e 15 de maio de 2004, mas tem o dado que é mais interessante, e a gente sempre defende aqui a eficiência, né, da máquina pública, independente de quantidade de ministério e tal, mas olha esse dado, doutor, considerando apenas demissões por desempenho ou aqueles casos em que as autoridades, os ministros de Estado se desentenderam com o presidente, a presidente, ou que houve algum escândalo de corrupção, né? O governo Dilma Rousseff lidera com 40 mudanças em 5 anos e 8 meses na presidência, né? O FHC e o Lula tiveram 27 e 26 baixas, respectivamente, ao longo de 8 anos. Então, percebam a mudança, né? E aqui a fonte é a base de dados do Observatory of Social and Political Elites of Brazil. Então, eu achei bem interessante, que bom que a gente está consultando aí as mesmas fontes e inclusive, chegando a conclusões parecidas.
Deixa eu só pegar um pouco esse gancho, voltar um pouco para as denúncias de corrupção e ministros afastados, pessoas de primeiro escalão afastadas por denúncias de corrupção. Eu tenho sempre muito cuidado em tratar desse tema, porque a postura do governo Bolsonaro, ela é um pouco diferente da postura de outros governos em relação a esse tema. Por mais de uma vez, Bolsonaro disse que as denúncias de corrupção ou de qualquer outro crime precisariam... Ele até, de certa forma, resolveu estabelecer um critério, denúncia recebida, o fato de você ser investigado no inquérito não seria um ato suficientemente grave para você ser afastado, vamos deixar as investigações um pouco mais para frente e estipular, de certa forma, um critério, que outros governos já tiveram critérios diferentes, bastante, e, obviamente, esse critério está sempre suscetível ao quê? A pressão da opinião pública, a pressão da imprensa, a pressão da oposição, dependendo do tamanho da denúncia, dependendo dos indícios da denúncia, presidentes e até governadores, dependendo, obviamente, de onde a denúncia é feita, seguram mais pessoas do primeiro escalão, ministros e secretários, às vezes fazem uma chamada fritura, por assim dizer, mas o governo Bolsonaro tem, de certa forma, colocado esse limite quase que processual de, olha, se não tem uma denúncia oferecida criminal contra a pessoa, uma mera suposição, uma mera acusação da prática de um crime não é o suficiente para retirar. E esse é um tema que eu acho delicado, principalmente pensando como eu sempre penso no principal, se não o mais importante princípio constitucional que nós temos, puxando para a minha área, obviamente, que é o de presunção da inocência. Qual é o momento de você, até quando, pensando principalmente num cargo público e numa pessoa pública, você pode segurar ela num cargo importante com apenas uma denúncia? Voltando um pouco até, de certa forma, ao nosso debate de sexta-feira falando sobre fórum privilegiado, olha hoje, hein, Caio, para você ver, o fórum privilegiado, desculpe voltar no tema, como não causa impunidade. Nós tivemos hoje, pelo menos no Brasil, 3 operações policiais de pessoas com fórum privilegiado. Foram presos desembargadores, juízes, advogados, chefes de cartório. Várias dessas operações aconteceram nos tribunais superiores porque essas pessoas tinham fórum especial por prerrogativa de função. Mas então, qual é o momento de você se segurar uma pessoa no cargo, numa primeira denúncia que aparece, e o momento de você afastar? O governo Bolsonaro tem preferido manter pessoas no cargo diante de denúncias. Obviamente, se a denúncia for muito grave, não sei como ele vai se portar. E aqui só uma fala para que não fique... Eu mencionei a profissão lá do Olavo de Carvalho como astrólogo, é porque eu não sei especificamente a profissão dele, porque às vezes é astrólogo, filósofo. Aqui, obviamente, nenhum julgamento a qualquer profissão. Foi só, assim, um desconhecimento de realmente qual é a profissão ou ao que ele se dedica atualmente. Você sabe, Caio? Eu não sei. Bom, ele certamente é escritor. Né? Escritor. Temos uma entrevista muito interessante dele para o Pedro Bial, em que o Pedro faz aquele, como bom jornalista, né, inquisitivo, ele faz aquele questionamento baseado no argumento de autoridade, que deriva um pouco do nosso complexo de vira-lata, né? Pergunta assim, bom, você se intitula filósofo, né? Com base em quê? Em qual diploma, né? Já que o Olavo de Carvalho é um autodidata. E ele fala assim, com base nisso, e aponta para os livros. Fala, mas você é autor desse livro. E aí o Olavo explica que é o mesmo radical da palavra, né? Autor e autoridade. Né? Então, o pensamento original, né? Inclusive reconhecido pelo mercado, e obviamente os livros do Olavo de Carvalho são best-sellers, com certeza colocam ele aí como escritor e também, dependendo da análise que for feita, como filósofo. Né? Eu sou daqueles que acham que diploma ele é muito acessório. Eu conheci muita gente intelectualmente desprestigiada com diplomas maravilhosos. Temos que ir para os argumentos finais. Vamos lá? Posso começar? Por favor. Dessa vez? Bom, é o seguinte, né? Só complementando a fala do Dr. Augusto, foi muito pertinente sobre a mudança de critério para nomeações do governo Bolsonaro. Eu sou um cara muito idealista e inicialmente eu fiquei muito satisfeito quando o presidente disse que não aceitaria fazer nomeações sequer de denunciados. Depois isso evoluiu, como o doutor bem colocou, na verdade a expressão, doutor, era denúncia robusta. Eu não sei até hoje o que isso significa. Eu não lembro dessa. Houve denúncias robustas, né? Principalmente no caso do ministro do Turismo, né? Envolvendo aquele escândalo, né? Do Laranjal, do PSL. E no segundo momento, o ministro do Meio Ambiente foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa. Então, esse critério também foi flexibilizado. Claro, isso nem se compara
né, aos quadros ministeriais anteriores, né? Então, falando de Jucá, Gedel e por aí vai, isso para a gente não entrar no lulopetismo, que aí é um prato cheio, né, para escândalos de corrupção. Agora, é preciso elogiar também a sua coerência, doutor, porque, bom, você sabe que eu não levo a presunção de inocência ao estado da arte, né? Mas, assim, é ridículo você criticar as indicações, inclusive essas indicações do governo Bolsonaro, né, elegendo ou votando, né, em um candidato que era a chapa adversária do presidente, que tem mais de 30 processos nas costas por corrupção, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, improbidade administrativa e recentemente foi condenado por falsidade ideológica eleitoral. Augusto? Bom, eu volto um pouco no fechamento à minha fala inicial. Ninguém disse que é fácil governar, ainda mais para uma pessoa que passou 20 anos no parlamento sem ter, eu sei que eu já falei isso mais de uma vez, vou continuar falando, sem ter apresentado um projeto sequer de relevância. Tocar um país com os problemas que o Brasil tem e com as dificuldades e com os desafios não é fácil. Então, ninguém esperava, acho que os mais otimistas e o maior apoiador do governo conseguia imaginar que o governo teria um início de mandato fácil. Então, errar é esperado, troca de ministros é também uma coisa esperada, ministros não se ajustam. A minha grande preocupação são duas: reiterar o erro, que acho que é uma prova disso, é a Secretaria Especial de Cultura, que para mim ainda me recuso, eu continuo chamando Ministério da Cultura mesmo, ele não existindo ainda, e a gente percebe uma reiteração habitual realmente no erro, e em pastas cuja importância atual e momentânea, não que não seja importante em outros momentos, mas no momento que a gente enfrenta a maior pandemia da nossa história recente, um erro tão grave, uma inabilidade política tão grande e uma incompetência tão grande na condução do Ministério da Saúde. Não que os ministros que estiveram lá e estão lá hoje comunguem dessa incompetência, mas a falta de liderança de um presidente da República chama muita atenção, principalmente num momento como esse. Obrigada, Augusto. Boa noite e até amanhã. E Caio, obrigada. Boa noite e até amanhã. Boa noite.